Uma adolescente foi apreendida acusada de sequestrar 2 crianças no bairro de Brotas, em Salvador. Através de uma denúncia anônima, a polícia encontrou os menores numa casa no bairro de Sussuarana, na periferia da cidade. Na delegacia, o alívio da mãe que reencontrou os 2 filhos pequenos. A menina de 8 anos e o bebê de 1 ano e 7 meses estavam desaparecidos há quase 24 horas. Eles tinham sido levados pela babá, uma adolescente de 16 anos. Quando Carla chegou do trabalho, não encontrou mais as crianças. Ficou desesperada. Foi embora e não avisou nada. Não me ligou nem nada, entendeu? Porque ela poderia muito bem me ligar. A adolescente foi encontrada nesta casa com as 2 crianças e o namorado de 16 anos. Aqui, os moradores têm medo de falar sobre o assunto. Na delegacia, a babá negou ter sequestrado as crianças. De acordo com a delegada que investiga o caso, mesmo sem ter pedido resgate, a adolescente vai ser indiciada. Ela, principalmente, que levou as crianças, tirou a criança do seio da família, do seu local que viviam para outro local desconhecido. Ela vai responder pelo ato infracional relativo ao crime de sequestro. O crescimento do número de unidades habitacionais na Bahia cada ano tem um reflexo direto na criação de postos de emprego. Para se ter uma ideia, até o mês de maio de 2011, mais de 2.800 profissionais da construção civil entraram no mercado de trabalho só na capital. E as oportunidades seduzem até quem não é da área. Cursos gratuitos capacitam novos operários para a demanda crescente. Só que a grande novidade é a quantidade de mulheres pegando literalmente no pesado. De dona de casa a operária da construção civil, passando por um curso profissionalizante. No início foi difícil pegar o ritmo, mas a força de vontade ajudou. Eu já fazia pintura e tal, e aí eu me interessei de fazer construção civil e estou gostando. É difícil? É muito difícil. Pegar concreto, você fazer levante, reboco, fazer vigas, tudo isso é pesado, é um trabalho pesado. Colega de Josi, dona Lúcia, também é dona de casa e tem 52 anos. Ela se diz disposta a enfrentar o desafio em nome de um futuro melhor. Eu gosto de enfrentar desafio, de ir buscar aquilo que eu não conheço, entendeu? Mesmo que eu consiga levantar o muro já dentro de casa, que antes eu não sabia, achava que levantava de qualquer jeito e tem aquele alinhamento, tem que alinhar o prumo, tudo isso, né? Então já foi bastante suficiente o que eu aprendi. As mulheres são as que mais procuram curso na área de construção civil. O percentual gira em torno de 65%. Nesta sala de aula, por exemplo, tem 13 alunos, sendo 8 mulheres. É um foco interessante para as empresas, pela sensibilidade que as mulheres têm no tocante a acabamento, principalmente a parte de acabamento, né, de obra. Eu acho que poderia ser visto assim de forma um pouco diferenciada, né, não excluindo, obviamente, os homens, mas pelo menos fazer aí uma divisão para que a mulher possa adentrar firmemente no mercado de trabalho. Podem se inscrever jovens e adultos de ambos os sexos, de 18 a 60 anos de idade que tenham concluído, no mínimo, a 4ª série do ensino fundamental. As novas inscrições vão até 12 de julho, das 8 ao meio-dia. São 400 vagas dos cursos gratuitos para pedreiro, azulejista, reparador, pedreiro gesseiro, pedreiro pintor, encanador e eletricista. E serão formadas 12 turmas. O ambiente é bastante acolhedor, o professor é ótimo, foi muito bom no ensinamento. A mulher pode? Com certeza, a mulher tem força, a mulher é capaz, é só dar oportunidade a ela que ela decola. Só relembrando que os cursos são para mulheres e homens. As vagas são oferecidas pelo IFBA, Instituto Federal de Educação, em parceria com a CAFAG, Associação de Apoio Comunitário à Educação, Cultura e Cidadania. Outras informações pelo telefone 2102-9536, o código é o 71. Agora o futebol, Vitória vai ter uma estreia na partida de amanhã contra o Bragantino. O goleiro Fernando deixou o treino de ontem com dores na coxa e vai ficar fora do time por pelo menos 8 dias. Felipe Alves, recém-contratado, assume o gol rubro-negro. Hoje o técnico Genil fez um treinamento de jogadas ensaiadas e não anunciou os titulares que enfrentam a equipe paulista em Pituaçu. Já o Bahia pode cair até 2 posições na tabela do Campeonato Brasileiro da Série A
após o complemento da 8ª rodada hoje à noite. Ontem, o tricolor conquistou 1 ponto contra o Avaí em Santa Catarina e agora é o 12º colocado. Na chegada a Salvador nesta tarde, teve recepção especial. O elenco desembarcou no início da tarde e teve uma surpresa: a recepção da Musa, de uma das maiores torcidas organizadas do Bahia. Musa tem que fazer isso, né? Tem que recepcionar muito bem o time, entendeu? Tem que dar força. E é isso aí, tem que dar força para o nosso time. Ficou feliz com a recepção? Pô, a recepção dessa não tem melhor. Os jogadores vieram de Florianópolis, onde enfrentaram o Avaí. O time catarinense saiu na frente com este gol de Rafael Coelho. O Bahia empatou minutos depois com Júnior, primeiro gol do atacante com a camisa do Bahia. Logo em seguida, Ricardinho cobra escanteio e Paulo Miranda faz o gol da virada. Vem trabalhando, vem se esforçando ao máximo aí, atendendo o pedido do professor, e graças a Deus, Deus me abençoe e com certeza fiz o gol. No segundo tempo, o Avaí pressiona e o Bahia cede o empate, gol de Gustavo Bastos. Tivemos a chance, né, de trazer os 3 pontos para casa, mas infelizmente não deu, mas não deixa de ser um bom resultado. O desafio do tricolor baiano agora é a primeira vitória dentro de casa no Brasileirão. A oportunidade pode surgir neste domingo em Pituaçu contra o Botafogo. Por questões contratuais, mais uma vez, o atacante Jobson vai desfalcar a equipe. Mesmo assim, os jogadores estão confiantes para conquistar os 3 pontos dentro de casa. A expectativa é boa, né? De estar o estádio lotado e vir a primeira vitória diante da nossa torcida. Então a gente está se empenhando bastante para acontecer isso o mais rápido possível. E quem comenta o empate do Bahia com o Avaí é o comentarista Silvio Mendes, que hoje está ao vivo aqui com a gente no Bahia Record. Silvio, muito boa noite. Boa noite, prazer tê-lo aqui na bancada do Bahia Record. Boa noite, Carol. Boa noite, Bahia Silvio. merecia ter ganhado, né, Silvio? Olha, Juca, foi um jogo de 2 tempos. Um tempo do Bahia e um tempo do Avaí. Isso no que diz respeito às grandes oportunidades que aconteceram na partida. Aliás, o torcedor precisa entender que o Bahia, naturalmente, precisa de reforços nesse Campeonato Brasileiro. Essa maratona do Campeonato Brasileiro é muito longa. E o Bahia não pode ficar só com Avni na lateral esquerda. O Bahia não pode ficar só com Marcos e Jean Carlos para a lateral direita. Porque o Bahia ontem perdeu nessas 2 posições, na lateral direita e na lateral esquerda. Por quê? Porque o Bahia ganhava o jogo por 2-1 no primeiro tempo. Tomou um gol, uma desatenção da zaga do Bahia. O time do Avaí fez 1-0. Mas o Bahia teve como revitalizar o seu time dentro do próprio jogo e fazer 2-1. Deu uma virada em cima do time do Avaí. E o que é que fez o treinador René Simões? No intervalo de jogo, ele precipitou-se na substituição quando ele tirou de campo o jogador Dodô, que não estava comprometendo. Só que Dodô estava um pouquinho estabanado, então ele teve que conter o Dodô nas avançadas, colocou o Marcos, pior emenda do que o Soneto. O Marcos não entrou bem ali. O Jean Carlos começou a cair de produção, aliás, o Jean Carlos precisa melhorar fisicamente. Caindo de produção, o Jean Carlos, o que é que ele teve que fazer? Trocar, botar o Marcos para o lado direito e botar um menino que está começando agora, que ainda não tem tanta maturidade para entrar no jogo daquele, como ele botou na lateral esquerda, e o Maranhão não correspondeu naquele setor. Então o Bahia, Silvio, está precisando mesmo ali ajeitar as laterais. Tem que ajeitar as laterais, tem que contratar mais um lateral para poder revezar com o Avni, tem que contratar um lateral porque não se sabe se o Jean Carlos vai alcançar a sua performance ideal, aquela mesma performance que ele teve no Campeonato Brasileiro da Série B, e tem que contratar um jogador que no meio de campo substitua Carlos Alberto. Porque Ricardinho, no meu entendimento, Ricardinho é um jogador para entrar quando o Bahia estiver ganhando, para ele segurar a bola, segurar o jogo, lateralizar os passes. Acabou sendo substituído. Quando botou também o Lulinha, já foi tarde demais. E se não fosse a sorte do Bahia aqui, o Bahia foi bafejado pela sorte. O Bahia perderia aquela partida de ontem para o Avaí. E o lance capital do final, que o Fael perdeu dentro da pequena área, poderia concluir, fazer o Bahia ganhar mais 2 pontos. O Bahia ganhou 1 e perdeu 2, no meu entendimento. Agora... Silvio, o próximo jogo é domingo, né, Carol? Como é que fica a situação do Jobson aí? Contra o Botafogo, domingo não é? Contra o Botafogo. E o telespectador já sabe. O Jobson está fora, ele é jogador do Botafogo. Aliás, falava muito que o Fael também não poderia jogar, porque o Fael passou pelo Botafogo, mas não tem nada a ver. O Fael rescindiu o contrato dele, não tem laços com o Botafogo. Esse joga. Não vai poder contar com o Jobson.
há a possibilidade da volta do Avni, porque o Avni não viajou para essa partida contra o Avaí, porque ele estava com amidalite, não tinha nada a ver com o joelho direito do Avni. Então o Bahia pode se recompor ali. Agora, fica a dúvida, ele vai continuar com o Jean Carlos, dando chance para o Jean Carlos ganhar ritmo de jogo, ou vai entrar com o Marcos? É essa a dúvida que fica para a partida de domingo, 4 da tarde, em Pituaçu, contra o Botafogo. Agora, Silvio, continua aqui com a gente, que a gente vai continuar falando do Bahia. Vamos falar do ônibus do Tricolor, que começou a ser fabricado há um mês numa fábrica de Botucatu, no município do interior de São Paulo, que já está pronto. Estas imagens foram feitas no estacionamento da fábrica. A previsão é de que o ônibus do Tricolor baiano faça seu primeiro trajeto vindo para Salvador já na próxima semana, encarando 2 dias de viagem. O ônibus do Bahia vai ser preparado para uma apresentação oficial. A data do evento ainda não foi divulgada. Uma boa notícia, né, Silvio Mendes, aí para os tricolores? É uma notícia para quem gosta de pegar carona, né? Tá aí um ônibus bonito, a gente não condena, claro. Eu acho que é evolução. Agora, o Bahia não precisa só de ônibus. O Bahia precisa de jogador. O ônibus já tem, né? Tá o ônibus já tem. Agora, precisa trazer jogador para botar dentro do ônibus. Né? É um jogador que precisa e a torcida está cobrando isso. Parabéns, o ônibus é bonito, tudo, mas o que é mais importante para o torcedor é a campanha bonita do Bahia no Campeonato Brasileiro. E quem sabe, chegando a uma Sul-Americana ou chegando a uma Libertadores da América. Silvio, eu peço que você continue aqui com a gente para assistir uma reportagem sobre a Copa 2 de Julho. Para muitos clubes que disputam a Copa 2 de Julho de futebol sub-17, hoje foi dia de decidir vaga para a segunda fase do torneio. Muita tensão e nervosismo dentro do campo e principalmente fora dele. Na arquibancada, uma torcida curiosa. Aqui não se torce para o time, e sim para os jogadores. Hoje a gente tem que torcer pelo nosso filho. Pedro, tá lá o camisa 10 do Galícia. Meu filho joga, meu zagueirão, Marcel. No fim da primeira fase da Copa 2 de Julho, um confronto de iguais. As equipes da ABB e do Galícia precisam da vitória para ficar com a segunda vaga do grupo. Uma chave que tem o São Paulo como líder. Mas para os diretores dos dois times, participar da competição já é uma vitória. Nosso grande foco é o lado social, participar, lutar para classificar, mas ter a dignidade de saber perder, porque só em estar aí já estamos contribuindo para em benefício do cidadão que vem em primeiro lugar e depois o atleta. A Copa 2 de Julho chegou aí e espero que nunca mais saia, né? Que fique no calendário do futebol brasileiro aí por muitos anos. Para os jogadores, a Copa 2 de Julho é uma vitrine que permite sonhos ainda maiores. Tem muita olheira e a gente está fazendo nosso melhor para um deles escolher a gente e ir para fora. Trabalhar para esperar a chance para mostrar no profissional. É um sonho? É um sonho desde pequeno. O Galícia venceu a ABB por 3-2 e está classificado para a próxima fase da competição. O Galícia, hein, Silvio Mendes? Olha, o Galícia tem uma boa administração. A administração do Raimundo Nonato é uma administração profícua do Galícia, mas só me parece que Raimundo Nonato não tem muita sorte. E no futebol tem que se aliar à boa administração, com um pouquinho de sorte, porque há muito tempo ele já persegue a volta do Galícia à primeira divisão do campeonato de profissionais, não consegue, mas tem uma base bem arrumada e está aí essa participação na Copa 2 de Julho com muito afinco, e a gente espera que o Galícia continue progredindo a cada dia que passa e que o Raimundo seja abafejado pela sorte. Ô Silvio, agora amanhã você vai estar no jogo do Vitória, não é isso? Contra o Bragantino. Qual a sua expectativa para esse jogo? Vitória e Bragantino, uma partida que o Vitória não pode perder amanhã. O Vitória tem que fazer a sua parte dentro de casa, embora o jogo seja em Pituaçu, mas ele vai jogar com a sua torcida tranquilamente. É uma casa alugada por alguns minutos, mas é uma casa que a torcida vai prestigiar. Então amanhã você vai estar aqui com a gente no Bahia Record também, falando, comentando já sobre esse jogo direto lá de Pituaçu. Do estádio de Pituaçu, já falando desse jogo Vitória e Bragantino, que o Vitória tem que ganhar para entrar no G4. Se perder, vai se distanciando, e aí daqui a pouco a gente vai ter que botar uma luneta para ver o Vitória. Ok, Silvio, muito obrigada pela sua participação, viu? Foi um prazer. Boa noite, Carol. Boa noite, Ju. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.